Olá, eu sou Aldo Henrique, aluno de doutorado, orientado pela professora Célia, e vou falar sobre o meu trabalho, que é um sistema multiagente para gerenciamento dinâmico de recurso em plataformas de nuvem computacional. Bem, esse é um breve roteiro do que eu vou estar seguindo. Vou falar sobre o problema, sobre a nossa proposta e alguns experimentos e resultados que a gente já conseguiu. Pois bem, quando a gente está falando de gerenciamento de recursos em nuvem computacional, existem duas óticas, né? Que é a ótica do usuário, onde ele quer que a sua aplicação seja executada com melhor desempenho e no menor custo, né? Ou seja, com melhor tempo e no menor custo, e o provedor que é conseguir distribuir de forma inteligente, da melhor forma possível, os recursos disponíveis entre os usuários, entre as solicitações dos usuários. Certo? E para isso a gente tem determinadas incertezas. Por exemplo, se eu aloco recursos para uma máquina virtual, para um usuário, esses recursos são suficientes para executar o que o usuário deseja? Ou a máquina virtual alocada, o usuário vai usar todos os recursos ou eu vou estar tendo desperdício de recurso alocando a mais do que ele precisa? Certo? Então, são incertezas que a gente precisa tratar quando estamos pensando no gerenciamento dinâmico de recursos. Para isso, né, para solucionar esse problema, a gente tem que fazer o monitoramento desses recursos, como que o usuário está utilizando, provisionamento dinâmico, ou seja, tentar entender o comportamento desse usuário e provisionar recursos para ele de acordo com a sua necessidade. E se esses recursos alocados ou não for suficiente ou tiver muito acima do que ele precisa, a gente garantir a elasticidade, que é fazer o reajuste desses recursos. Bem, sobre a nossa pesquisa, né, o objetivo geral é propor uma arquitetura de sistema multiagente com modelos de racionalidades para o gerenciamento dinâmico de recursos, ou seja, um modelo de sistema multiagente com diferentes racionalidades, diferentes modelos de tomada de decisões para os agentes. Certo? A questão de pesquisa é quais as melhores soluções utilizadas para o gerenciamento dinâmico de recursos em nuvem computacional, ou seja, a gente quer propor uma arquitetura que apresente as melhores soluções, né, seja elas para o monitoramento, para predição, para o provisionamento desses recursos. E partimos da hipótese que uma arquitetura de sistemas multiagentes com diferentes modelos de racionalidade gerencia dinamicamente os recursos, considerando a ótica do usuário e do provedor. Esse trabalho ele foi inicializado no meu projeto de mestrado, onde a gente desenvolveu o que a gente chamou de Mass Cloud, certo? Era uma plataforma para provisionamento de recursos em nuvem também, porém era uma plataforma application específica, ou seja, tínhamos uma aplicação específica que queríamos executar na nuvem, que era o Maze. Era uma aplicação que a professora Célia já orientava, era um projeto da UNB, de uso e cobertura da terra. Ou seja, essa aplicação não foi desenvolvida pensando para ser executada em computação em nuvem. Então, o MassCloud, que foi o meu projeto de mestrado, ele veio para pegar o MazeX, e executá-lo na nuvem, utilizando de forma inteligente os recursos e fazendo as tomadas de decisões. Certo? A racionalidade dos agentes utilizados lá foi de regras de inferência, né? Então utilizamos um motor de inferência para as tomadas de decisões, e a predição dos recursos utilizamos a regressão linear múltipla. Bem, nesse trabalho novo, a gente fez a revisão sistemática da literatura, né, para ver o estado da arte. A primeira tarefa foi justamente desassociar o Maze, né, do MassCloud, e agora a gente chama ele de MassCloud Plus, porque ele não olha mais para uma aplicação específica, no caso era o Maze, e a gente monitora o comportamento do usuário ao utilizar a máquina virtual. Ou seja, a gente não olha mais para a aplicação, e sim para o comportamento. O usuário pode fazer o que ele quiser dentro da máquina virtual e a gente vai estar monitorando e modelando aquele comportamento de acordo com o que ele vai utilizando. Certo? O modelo de predição agora é baseado na prioridade do usuário, né? Então, no uso dos recursos, então o quanto o usuário quer de utilização de recurso, o tempo de execução e o custo, tá? E fazer comparações com estudos já publicados. A proposta do MassCloud, né, é justamente implementar um modelo de agentes inteligentes para garantir os pilares da nuvem, ou seja, o provisionamento, o monitoramento, a predição, certo? Garantir, né, o SLA, ou seja, o contrato de serviço com o usuário. Quando ele vai instanciar uma máquina virtual, ele vai ter um contrato de, olha, essa aplicação vai ser executada nesse tempo, nesse custo, e utilizando essa quantidade de recursos. Né? E que isso a gente chama do QoS, né? Qualidade de serviço, e a gente vai garantir essa qualidade de serviço e o cumprimento do SLA. Certo? E as estratégias dos agentes é justamente para esse cumprimento. Então, o usuário ele vai fazer uma solicitação de uma máquina virtual, né? Vai ser acordado a regra de SLA
com o usuário de acordo com o QoS do provedor e vai ser feito o provisionamento da máquina, né? Quem vai fazer esse provisionamento responsável é um agente que a gente chama de gerente de máquina virtual, tá? E esse gerente de máquina virtual, ele tem um raciocínio baseado, né, numa base de conhecimento, e após a máquina ser provisionada, ou seja, ser instanciada no provedor, o agente de monitoramento é o responsável por monitorar para ver se está tendo o cumprimento do SLA ou do QoS, tá bom? Uma coisa interessante é que estamos, né, desassociados de um determinado provedor, ou seja, podemos a arquitetura, o MaaS Cloud Plus, ele foi implementado pensando em não ser dependente de um provedor. Utilizamos nesses primeiros experimentos a AWS, porém não fica restrito a esse provedor. Pode se utilizar com um provedor público, né, outros como AWS, Azure, Google Cloud, ou você pode ter um próprio cluster, uma cloud privada e utilizar também como provedor, e o MaaS Cloud vai fazer esse gerenciamento do provisionamento de nuvem. Os serviços garantidos pela arquitetura, né, é justamente o provisionamento dinâmico o monitoramento de recursos, a elasticidade, que ainda não está implementada, mas está na proposta de serviço garantido, a qualidade de serviço e o cumprimento do SLA, né, e fazer a orquestração das máquinas virtuais. Ou seja, o usuário ele não vai lá e vai falar assim, olha, eu quero uma máquina com tanto. Não, o usuário vai falar assim, olha, eu quero submeter essa minha carga de trabalho e o MaaS Cloud Plus vai fazer a tomada de decisão para o usuário. Ele que vai escolher a máquina e fornecer para o usuário, certo? Em vez do usuário ir lá e falar qual máquina que ele quer, ele que vai fazer essas tomadas de decisões para aquele usuário. Certo? A arquitetura ela é implementada em módulos, sendo o módulo de interação com o usuário, onde o usuário vai fazer a submissão da carga de trabalho, vai requerer uma máquina virtual, certo? E vai fazer o provisionamento dessa máquina e a alocação dos recursos, certo? Então, o usuário faz faz a submissão da carga de trabalho, ele vai olhar no histórico de uso daquele usuário, né? E fazer o provisionamento de recursos, fazendo a alocação de memória, CPU, fazendo essa escolha, para aí, então, instanciar a máquina virtual lá no provedor. Como eu tinha dito, o nosso modelo ele propõe uma forma com modelo de racionalidade, certo? Como já tínhamos implementado no projeto anterior o provisionamento com motor de inferência, então seguimos esse modelo, só ajustamos para que fique no modelo generalista, né, olhando para o usuário, para a máquina virtual e não para a aplicação. Nas nossas regras de inferência, ele começa recebendo os dados ele vai fazendo associação do usuário com a máquina virtual. Então, o usuário I com a máquina virtual com uma CPU, usuário I com a máquina virtual com duas CPU. E aí ele vai fazendo essas perguntas, né? E quando aceita, ele vai escolhendo a máquina virtual. Então, por exemplo, ele vai olhando qual máquina virtual vai ter o melhor custo e o melhor tempo. Depois ele vai olhar qual máquina virtual vai ter o melhor uso de recurso, ou seja, o recurso alocado não vai ter tanto desperdício. Depois, ele vai olhar se o uso de memória e o uso de CPU ele está de acordo com o QoS estipulado para aquela máquina virtual. E depois, por fim, ele olha se o tempo para aquela máquina e o custo ele está associado ao QoS também do custo acordado com o usuário. Todas as máquinas virtuais que atenderem esses 4 pontos, ela é adicionada em uma lista que a gente chamou de máquinas virtuais candidatas, certo? E aí, nessa lista, a gente vai fazer um balanceamento, né? Que é a soma de uso de memória e uso de recurso dividido pelo tempo e pelo custo, tá? Para a gente encontrar uma variável que encontre o melhor balanceamento desses pontos, certo? Depois, né, com essa lista de máquinas virtuais candidatas, a gente vai olhar quem tem o melhor balanceamento, certo? Depois, dentro disso, a gente vai dar prioridade para quem tem o melhor tempo e depois quem tem o menor custo, né? Então, a máquina virtual que tiver o melhor tempo e o menor custo é a máquina virtual escolhida por esse motor de inferência, ou seja, por esse modelo de racionalidade do agente na hora de escolher a máquina virtual. E aí sim, ele escolhe a máquina virtual. O outro modelo de racionalidade é justamente o modelo formal, né, de otimização, certo? Então, o que a gente quer minimizar aqui? O que o nosso modelo a gente está falando que a gente quer minimizar? A gente quer minimizar o que a gente chamou de ANM, ou seja, um determinado usuário numa máquina virtual, onde a gente vai somar o desperdício de recurso, ou seja, o usuário alocou recurso e não utilizou, que a gente quer o mínimo de desperdício, o custo para aquele usuário e o tempo. É isso que a gente vai querer minimizar, certo? Esse nosso modelo. E para isso, a gente tem algumas restrições, que são essas, que é a primeira restrição.
Quando o usuário fizer uma solicitação, tem que ser alocado exatamente uma máquina virtual para esse usuário. A nossa segunda restrição é justamente em questão dos recursos. Então, o recurso alocado ele tem que ser menor do que o recurso disponível, que é esse CLS. E as outras 3 regras, que é de tempo, de desperdício e custo, ele tem que, o que a gente está falando é que ela tem que ser menor do que o QoS estipulado pelo usuário, né? Então, quando o usuário assina o QoS, ele vai ter um TU, o tempo do usuário, o DU, que é o desperdício do usuário, e o CU, que é o custo desse usuário. Então, ele tem que ser menor do que o que foi estipulado inicialmente com o usuário, certo? Então, ele vai tentar minimizar o desperdício, o custo e o tempo, atendendo a essas restrições. Na nossa metodologia, né, o usuário ele vai fazer a submissão da aplicação, ele vai verificar se na base de conhecimento já tem dados suficientes para a tomada de decisão. Se não tiver um dado suficiente, ele vai fazer uma seleção de forma não automática, tá? Então ele vai lá na primeira máquina virtual, na máquina virtual mais simples, executa essa aplicação, verifica e monitora os recursos. Se a máquina virtual foi suficiente para executar, ele guarda na base de dados. Se não, ele seleciona outro. Então, ele vai selecionar a máquina com 2 vCPU, com 4 GB de RAM, e ele vai fazendo esse processo e vai alimentando a base de dados, certo? Em determinado momento, quando a base de dados for suficiente para a tomada de decisão do agente, o modelo, né, aí sim, o modelo de inferência que eu apresentei, ou o modelo de otimização, vai começar a fazer as escolhas para o usuário baseado nesse histórico de utilização e tempo do comportamento do usuário. Bem, para realizar os experimentos, né, a gente utilizou o Masa OpenMP, que faz o sequenciamento de DNA, tá? E os experimentos têm por objetivo analisar o módulo de monitoramento, predição e provisionamento dos recursos, tá? Então a gente monitora, faz a predição desses recursos e provisiona ele para o usuário. Tá? Nas métricas a gente considerou o uso de recurso, né, CPU e memória, o tempo de execução e o custo para cada máquina virtual. Tá? Para fazer a submissão dos recursos no Masa, fazemos a submissão de diferentes tamanhos de DNA, justamente para que a gente tivesse uma carga de trabalho diversificada e pudéssemos analisar melhor como que seria o comportamento dessas cargas de trabalho em diferentes máquinas virtuais. E para isso a gente utilizou a AWS, né, o provedor da Amazon. Então, como a AWS ela tem uma quantidade muito grande de máquinas virtuais, limitamos essas determinadas configurações, uma CPU com 1 GB, 2 CPU com 8 GB, 4 CPU com 30,5 GB. Então, a gente foi escolhendo para ter uma variabilidade dentre as características das máquinas virtuais, mas que ficasse fácil a escolha, cenário, né, de máquinas virtuais mais controlável do que deixar aberto a todas as possibilidades de máquinas virtuais da Amazon. Além disso, a gente fez uma variabilidade de carga de trabalho para o Masa OpenMP, ou seja, de tamanho das sequências de DNA, justamente para que a gente pudesse entender desde a 10K, né, que é a sequência menor, até a 1 mega, que é uma sequência que já levava bastante tempo para a execução. Nos resultados a gente avaliou, né, as escolhas do agente de máquina virtual, o gerente de máquina virtual, que é nas tomadas de decisões, tentando minimizar as violações de SLA e atender os requisitos do QoS, né, para depois a gente fazer essas comparações de violação, certo? Foi realizado 30 execução de cada carga de trabalho, né? Então 30 execução para de 10K, de 50K, de 150, de 500 e 1 mega, e foi analisado as escolhas em cada um dos modelos, do modelo otimizado e o modelo não otimizado, que é o motor de inferência. Então, no modelo otimizado, né, a gente viu que para o 10 e 50K ele executou na máquina com 4 vCPU, o 150K na 36, 500K 48 e o Mega 36. No modelo otimizado, as duas primeiras ele já escolheu umas máquinas mais simples, ou seja, aqui ele vai ter um menor desempenho, né, se a gente for olhar justamente porque são máquinas mais simples, né? No 150 ele escolheu uma com 4 vCPU, 500 ele teve uma variação de 16 para 24, então ele começou escolhendo a de 16 e em determinado momento ele passou a escolher a máquina com 24, e a 1 mega ele escolheu um 16, em determinado momento ele passou a escolher a máquina com 36 vCPU. A gente identificou que o modelo otimizado ele possui aproximadamente 20% de melhor desempenho, né, quando a gente falando de tempo, comparado com o modelo não otimizado. Tá? E pelo teste T, com 60% de confiança, a gente já pode afirmar que o modelo otimizado ele tem o melhor desempenho. Então, para o usuário, né, que a intenção do usuário é sempre ter o melhor desempenho nas suas execuções. E se a gente olhar, né, também, essa barra
preta é a barra do modelo não otimizado e a barra azul do modelo otimizado. Então, o modelo não otimizado, ele fica sempre mais próximo, em alguns casos até ultrapassa o QoS, né, que foi estipulado com o usuário, ou seja, ele tem violação de SLA. E nesse caso, o nosso objetivo é, além de ter o melhor desempenho, ter o mínimo de violação, né? Então a gente identificou que o modelo otimizado ele faz melhores escolhas do que o modelo não otimizado. Com isso, a gente conclui que o modelo proposto de uma arquitetura de gerenciamento de recursos pela ótica do usuário e do provedor, a gente conseguiu garantir, né, o cumprimento do SLA e o QoS no âmbito de nuvem, utilizando diferentes estratégias de racionalidade de agentes. Conseguimos inicialmente chegar na nossa hipótese. Alguma dúvida ou sugestão, me coloco à disposição de responder. Obrigado.